is under siege. Fé que começa com martírio. Testemunhar essa fé com sangue para completar na carne o que faltou às tribulações de Cristo. Domingo, 23 de outubro de 2016. O repórter Canção Nova começa com os mártires mexicanos que entregaram a vida pelo direito de adorar e anunciar Jesus Cristo. You're an army fighting for God and for the church. We will fight with honor and dignity. In the United States, we've been following your war with the Catholic Church. I would hardly call it a war. There is a time for peace, a time for war. Even if I were younger, I would not fight. You cannot fight for something you don't believe in. I believe in freedom. The fate of Mexico, that's in God's hands, not yours or mine. This will be one of the most important battles of our struggle. If you lose this war, We're not going to lose this war. why are you here? We want to be Cristeros. Cristeros. Yes. We are going to send a message that freedom is our lives. And we will defend it or die trying. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! As cenas que acabamos de assistir são do filme Cristiada, baseado em fatos reais e que narra a fantástica história de mártires mexicanos que entregaram a própria vida pelo direito de adorar e anunciar Jesus Cristo. E no Repórter Canção Nova vamos mostrar uma série especial de reportagens com a história de santos como o menino José Sanches del Rio, citado no filme. E vamos ver também a incrível história do padre de Apiaí, que completou 100 anos nessa semana. Os perigos do uso de anabolizantes voltam a ser discutidos. Pesquisa revela que o consumidor prioriza mais o preço que a marca de medicamentos. Fim de ano chegando e o Repórter Canção Nova vai mostrar o que fazer para terminar o 2016 sem dívidas. Está se preparando para as provas do Enem? Os professores têm dicas para você. A morte de um dos artistas sacros mais importantes do Brasil e do mundo. Aperte os cintos porque o Repórter Canção Nova já está no ar. E que tal conhecer mais sobre alguns dos novos santos proclamados pelo Papa Francisco? Eu acho ótimo. Para isso, os nossos correspondentes em Roma mostram em 3 reportagens especiais histórias como a de José Sanches del Rio. O adolescente mexicano de 14 anos que foi torturado até a morte por não renegar a fé. Ele morreu dizendo: "Viva Cristo Rei". México está bajo assedio. Há quase 100 anos, o México foi cenário de um movimento de perseguição aos católicos pelo governo, que ficou conhecido por Cristiada, também chamada Guerra Cristeira. Entre os perseguidos, José Sanches del Rio, que tinha apenas 14 anos. Joselito era um ragazzo. Era um jovem vivaz, normal, praticava sua fé com simplicidade. E a igreja fez a catequese, a primeira comunhão, e quando começou o conflito contra o governo mexicano que estava perseguindo a igreja, José disse algo impressionante, porque viu nisso a oportunidade de ganhar o céu. Andar em cielo. Este sacerdote mexicano conta que José se colocou à disposição do exército cristeiro e que em uma das batalhas, na qual o cavalo do general foi atingido por uma bala, ofereceu a ele o seu cavalo, escolhendo assim permanecer ali. Foi brutalmente torturado, o deixaram sem comer e beber. Ficou em jejum por pelo menos um fim de semana. Depois cortaram a planta de seu pé e o fizeram caminhar até o cemitério onde já haviam escavado uma sepultura. Foi dada a ele a oportunidade de negar Jesus, mas a cada proposta ele respondia: "Viva Cristo Rei!" Vive le Christ roi! José Sanches foi beatificado em 2005 sob o pontificado de Bento XVI, que em 2012, quando visitou o México, rezou diante do seu túmulo. O Papa Francisco, quando esteve no país, também fez um momento de oração próximo à sua urna e no último domingo presidiu a sua cerimônia de canonização.
Padre Tapia explica que Joselito, como é conhecido no México, foi canonizado no Ano Santo da Misericórdia por 3 motivos específicos. Por ser jovem, para mostrar que a fé tem sentido também para a juventude, porque viveu a serviço de sua família e depois dos soldados que combatiam em nome da liberdade religiosa, e porque perdoou aqueles que o mataram. Isso é surpreendente, perdoar e depois, como perdoa, morrer de qualquer modo com um sorriso nos lábios, na certeza de que estava entrando no céu. Não viu nos algozes assassinos, mas as primeiras pessoas que ele deveria salvar. Que este pequeno grande santo nos ensine a ter coragem, de onde quer que seja, gritar: Viva Cristo Rei! O menino José e outros 6 novos santos foram proclamados no domingo passado porque tiveram as vidas marcadas pelo martírio e a ajuda aos pobres e doentes. Em seu pontificado, o Papa Francisco já proclamou 29 santos em 8 cerimônias no Vaticano e 2 fora da Itália. 7 canonizações foram proclamadas sem necessidade de um segundo milagre. Santos são homens e mulheres que lutam, que combatem na oração. Pessoas que vão até o fim com todas as forças e vencem, mas não sozinhas. O Senhor vence neles e com eles. Tiveram seus nomes incluídos no livro dos santos os mártires José Sanches e Salomão Leclerc, a freira Elizabeth da Santíssima Trindade, o bispo Manuel Gonçalves, o padre Ludovico Pavone, Alfonso Maria e José Gabriel Brochero. Eles deram testemunho de combate na fé e no amor através da oração. O pontífice afirmou ainda que muitas vezes podemos nos cansar de rezar e que nestas horas temos que contar com o apoio dos irmãos. E explicou o mistério da oração. Grite, não se canse, e se cansar, peça ajuda para manter a mão erguida. O mexicano José Sanches, um dos canonizados, aceitou morrer com apenas 14 anos para não negar a Jesus e deixou como herança uma verdadeira oração para todos os tempos. Viva Cristo Rei! Também em Roma, o novo superior-geral dos jesuítas se encontrou com os jornalistas. Padre Arturo Sosa falou da surpresa ao ser eleito e dos desafios que terá à frente da Companhia de Jesus. A conversa começou assim, descontraída no tom latino-americano. Todos querem saber como estou, só posso dizer. Estou bem, estou surpreso e disposto a responder ao chamado que Deus me faz hoje. Padre Arturo Sosa foi eleito na última sexta-feira para ser o 31º sucessor de Inácio de Loyola. 212 jesuítas representaram os outros membros de todo o mundo. O venezuelano Padre Sosa assume o cargo superior-geral depois da renúncia do espanhol Padre Nicolás. A escolha de um superior-geral não é feita levando em consideração áreas geográficas, mas sim a disposição desta pessoa ao cargo, ao serviço. Mas é claro que devemos considerar que nosso superior-geral, assim como o Papa, vem da América Latina. E o significado que eu vejo é que esta igreja latino-americana hoje é uma fonte capaz de dar energia e recursos para a Igreja Universal. Sobre os rumos da congregação, Padre Sosa explicou que há 2 anos os jesuítas estudam este tema, apoiados no pedido do Papa de seguir para águas mais profundas. Padre Lombardi, que também é jesuíta e delegado neste último conselho, explicou que as reuniões continuam nas próximas semanas para definir ações da congregação. O primeiro motivo da Assembleia Geral era a eleição do novo superior, mas agora continuaremos reunidos para ajudar Padre Sosa a formar a sua equipe de trabalho, porque não se governa sozinho, mas junto a outros. Também vamos refletir juntos sobre a prioridade da missão nos tempos atuais. E esta é uma situação extraordinária para pensar nisso, pois estamos aqui representando todos os jesuítas. A Companhia de Jesus é a maior congregação da igreja e é composta por sacerdotes e irmãos. Atualmente existem 16 mil consagrados espalhados em todos os continentes.
Na América Latina, de onde vem o novo superior geral, são 3.000 jesuítas que atuam em diversas frentes missionárias. A Companhia de Jesus, conhecida também como Ordem dos Jesuítas, foi fundada em 1540. Mais de 470 anos de história, atuando em trabalhos missionários. Ir às fronteiras das dificuldades sociais os motiva a seguir em frente. São muitos os desafios a serem ainda enfrentados, especialmente hoje o desafio da imigração dos povos, do diálogo interreligioso. Mas a Companhia de Jesus é um instrumento a serviço da Igreja e dos desafios que o próprio Papa confia a nós, jesuítas. Não é uma companhia que se auto-envia ao mundo, mas é enviada. E então escutaremos os pedidos do Papa. Agora tem a história de um homem que colocou sua vida a serviço do Evangelho. Ele completou 100 anos e se tornou o segundo sacerdote mais idoso do Brasil e o quarto do mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ao longo de seus 100 anos, sempre reconheceu sua pequenez diante da criação de Deus. Eu sou um vaso de barro e carrego um perfume precioso. Que perfume é este? A vida, a graça de Deus, o amor divino. Filho de Oscar Laureano dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos, foi o primeiro dos 7 filhos. Escolheu ser sacerdote porque queria viver a liberdade em sua plenitude. Eu gostava de pensar, gostava de escrever, eu admirava a música, admirava a poesia, admirava a beleza, gostava de filosofar. Mas que eu pensei, se eu fosse casado, eu poderia fazer tudo isso. Chegou na cidade de Apiaí em 1952. Construiu a primeira igreja da cidade dedicada a Santo Antônio de Lisboa, hoje igreja matriz. Pediu ajuda a quem podia. Não teve receio de colocar a mão na massa. Interessante que depois que acabou tudo, eu tinha saudade, porque eu gostei do trabalho. A devoção ao Cristo crucificado lhe deu forças para atender às necessidades próprias da comunidade local, já que ele era o único padre da região. Ele me arrastou e me levou até o centro da Santíssima Trindade. Nossa Senhora era presença forte nos momentos de solidão. Porque sem mãe, você parece que está sozinho. E como não é qualquer dia que se completa 100 anos, hora de preparar muitas surpresas para comemorar a data. É uma grande graça na nossa família. Ele está sempre firme, como Monte Sião. Fotos em família, amigos, todos para prestigiar esse homem que fez tanto, mas se reconhece tão pequeno nas mãos de Deus. Eu acho que já fiz o que podia. Construções, pregação, e eu então já fiz a minha parte. Estou saciado. É uma pessoa fantástica, né? Essa parte do coração amoroso, é uma pessoa assim que muito cativante. Nosso pai espiritual, nosso pai, é tudo para nós. Na minha vida, posso falar que é o grande amigo que Deus me deu. A igreja local e a igreja do Brasil fizeram uma grande festa, com a celebração da Santa Missa. Não pertencer a si mesmo. Esse foi o grande segredo do Monsenhor Oscar durante o seu ministério sacerdotal. Ele sempre desejou ser um imitador da humildade, entregando a sua vida a serviço do povo e do Evangelho. Não é fácil doar a própria vida. Não é fácil morrer para si. Quem guarda esse mandamento no coração e o coloca em prática, então se torna no mundo um sinal da presença de Deus no meio de nós. Ele ainda era pároco quando eu cheguei, já bem de idade. E assim ele mesmo tomou a iniciativa, depois de algum tempo, de entregar a paróquia. Quer dizer, isso já significa um desprendimento. E ele continuou aqui a fazer aquilo que era possível. E todo aniversário que se preza tem que ter bolo. E com a ajuda da família tentou apagar as velas. Mas elas insistiram em ficar acesas para dizer que o Monsenhor Oscar ainda tem muito que iluminar. O sacerdote que faz do seu sacerdócio a essência da sua vida. Ele não sabe ser outra coisa a não ser padre. Tudo aproveite. Não espere vistoso galardão.
Ó pobrezinho, humilde, estenda a mão, sorrindo, de verdade, com deleite. Um copo d'água dado com amor, no relance, nos põe em comunhão. No minuto, feliz, vejo o Senhor. Vamos falar um pouco de educação. Reta final de preparação para quem vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro. Os professores estão cheios de dicas para os candidatos. Sala cheia e olhar atento. Há poucas semanas do Exame Nacional do Ensino Médio, concentração no que está sendo mostrado pelo professor. Foco total, muito mais pesado, um ritmo muito maior, muito mais exercício, assim, é uma revisão mesmo do conteúdo que a gente viu durante o ano. Durante os 2 dias de prova, o candidato fará 180 questões das áreas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e matemática, além da redação. Por isso, é preciso ficar atento às particularidades do Enem. Mas de uma forma própria para a prova do Enem. Contextualizada, baseada no raciocínio lógico, na argumentação e na interpretação. Nessa reta final de preparação para o Enem, a orientação é revisar conteúdos, fazer simulados e edições de provas anteriores ajudam o candidato a treinar seus conhecimentos e a se preparar para o formato do Enem. Bastante exercício, bastante treinamento, revisão de toda a matéria e expectativa boa. E tentar focar mais nas que eu estava tendo mais dificuldade. Conseguir identificar qual questão é mais fácil de resolver, qual é mais difícil, deixar a mais difícil para depois. Para quem não conseguiu se dedicar, uma dica é intensificar a preparação para a redação. A redação ela é responsável por 1/5 do total da pontuação para compor a nota do aluno. Focar na redação é uma boa dica. Nessa edição do Enem, o Ministério da Educação tem disponibilizado diversos materiais para auxiliar no estudo dos candidatos. Um simulado com 180 questões estão disponíveis na plataforma A Hora do Enem. Intensificar os estudos nas próximas semanas é uma boa opção, só que até para isso é preciso o equilíbrio. Avançar até de madrugada estudando não é uma boa estratégia. Mas manter um bom ritmo de estudos até a véspera do Enem é importante. No próximo bloco, a história de Elizabeth da Trindade, a carmelita francesa canonizada pelo Papa Francisco. E na catequese, o Papa fala do egoísmo presente nos modelos da chamada cultura do bem-estar. A gente volta em instantes. O repórter Canção Nova está de volta agora com um alerta. A morte de um jovem de 23 anos em Taubaté, no interior de São Paulo, trouxe de volta a discussão sobre o uso de anabolizantes. O que seria uma alternativa rápida para aumentar a massa muscular pode também oferecer muitos riscos à saúde. Esse especialista em condicionamento físico se prepara para ser um fisiculturista conhecido antes de se tornar um treinador. E se no processo precisar de anabolizante... Eu talvez usaria sim, mas desde que feito de maneira correta, com o médico do esporte que trabalha com essa parte. O fisiculturismo é um esporte que compara o tamanho dos músculos e a força. Para melhorar o desempenho, alguns atletas recorrem ao uso de anabolizantes e outras substâncias. No entanto, quando a gente para pensar no usuário convencional ou não atleta do anabolizante, nesse caso não é um recurso ergogênico, ele é considerado realmente uma droga para aumentar a massa muscular. O médico Marcelo Amoretti, que atua na área de medicina esportiva, modulação hormonal e nutrologia, diz que o uso dessa substância só deve ser feito com orientação de uma equipe médica da área esportiva. Na verdade, assim, a gente vai fazer uma avaliação e dentro dessa avaliação a gente vai ver qual paciente tem indicação de estar fazendo ou não. Os anabolizantes são utilizados para ganhar massa muscular de maneira rápida.
As famosas bombas não viciam, mas podem levar à dependência emocional. A busca pelo corpo perfeito, musculoso, pode provocar sérios problemas de saúde, como alterações no fígado, infarto, derrame, impotência, câncer e até a morte. E mesmo com a prescrição médica, o risco existe. A diferença é que o médico vai ver qual é a necessidade realmente do indivíduo, naquilo que o organismo já produz. Então vai diminuir a possibilidade de risco, mas não evitar que os riscos aconteçam. De acordo com o médico, entre os efeitos colaterais estão queda de cabelo, hipertrofia, retenção líquida e hipertensão. Geralmente, esse é o indivíduo que está fazendo o uso de maneira indiscriminada. Isso é o que também acredita o futuro fisiculturista. Treinar, fazer dieta, ter sono, ter uma vida toda, o uso de anabolizante não vai ser superior a tudo isso. Enquanto o tema gera polêmicas, o perigo vem aumentando entre os frequentadores de academias que abusam apenas para melhorar a aparência física. E quando o assunto é exame médico, hein? Você procura um laboratório para uma coleta de sangue e eles pedem 12 horas de jejum. Mas esse sufoco pode estar com os dias contados e não deve mais ser uma exigência. Atualmente, esse tempo de jejum é necessário para exames de colesterol e triglicéridos, que medem níveis de gordura no sangue. Mas estudos recentes têm colocado em dúvida a necessidade desse longo período sem se alimentar. Os estudos mais recentes têm mostrado, vários estudos têm mostrado que não se faz diferença em fazer o exame com jejum de 12 horas e sem o jejum. Então, o que acontece? Apenas os pacientes com triglicéridos mais elevados, pacientes de 300, 400 de triglicéridos, e que vão ser beneficiados com o jejum de 12 horas. Fora isso, não existe benefício em se fazer jejum de 12 horas para os outros exames. Por isso, 3 importantes entidades médicas brasileiras, entre elas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, têm apoiado a decisão de acabar com essa obrigatoriedade do jejum, que muitas vezes pode esconder algum problema de saúde do paciente. Na verdade, o que acontece? Ela desvia do padrão normal dela. Uma pessoa que come feijoada frequentemente, pessoa que come carboidrato frequentemente, pessoas que têm um erro alimentar muito grande, são pessoas que às vezes maqueiam o resultado do exame com o jejum antecipado. Então isso não é o ideal e isso vai acabar. Então a partir do momento que a pessoa não precisa mais de um jejum de 12 horas, ela vai fazer o exame de uma maneira muito real. Laboratórios de todo o país já estão recebendo o comunicado com esse novo posicionamento. Para o presidente do Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais, é preciso um amparo legal para a mudança. O que nós queremos é que os conselhos federais de farmácia e de medicina se manifestem qual é a orientação que eles darão aos responsáveis técnicos dos laboratórios e de postos de coleta para que estes transfiram aos seus pacientes, fundamentado num documento de amparo legal. O fim da obrigatoriedade do jejum ainda não está valendo. É preciso que outras entidades também aprovem a medida. Então dependemos agora do aguardo das orientações da sociedade brasileira e das outras sociedades, dos conselhos regionais, no sentido de aditarem isso para a gente e a gente puder começar a orientar o nosso paciente a não fazer o jejum de 12 horas para fazer o exame de sangue. A arte sacra perdeu essa semana um dos nomes mais importantes do Brasil e do mundo. Cláudio Pastro morreu na última quarta-feira, depois de sofrer um AVC. O paulistano se dedicou à arte por mais de 40 anos. A herança deixada por ele pode ser admirada em 350 capelas, igrejas, catedrais e mosteiros no Brasil e no exterior. Em 2007, recebeu o título de doutor honoris causa na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Realizou trabalhos em vários países, como Itália, Alemanha, França e Espanha. Entre os destaques de sua obra estão as no Santuário Nacional de Aparecida. No ano de 2000, Cláudio Pastro recebeu a missão de cuidar de toda a arte da Basílica. O artista, de 68 anos, também foi responsável pela criação das peças litúrgicas usadas pelo Papa Francisco na vinda ao Brasil em 2013. Estudou na França, Espanha, Itália, México e no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. A festa de Santo Antônio de Santana Galvão é na próxima terça-feira, dia 25 de outubro.
E nesse período, fiéis de todo o país vão a Guaratinguetá, no interior de São Paulo, para participar da novena que antecede as festividades do primeiro santo nascido em terras brasileiras. Um homem simples que nasceu rico, mas que gostava de viver no meio e pelo bem do povo. Assim era Santo Antônio de Santana Galvão. E os devotos também não abrem mão de estar com ele, especialmente na novena em honra ao primeiro santo brasileiro. Todo ano eu faço, desde a primeira vez que teve a novena, todo ano eu faço. Meu pai era devoto de Frei Galvão e a gente seguia nos passos dele, né? É uma pessoa que sempre gostou de estar no meio do povo. E nos faz lembrar isso, aquilo que o Papa Francisco disse, né? Que o pastor não tem que ter o cheiro das ovelhas. O tema dessa novena é o que Frei Galvão viveu durante toda a sua vida, a misericórdia. É um convite também para que os devotos vivenciem esse caminho durante esses 9 dias de preparação para o grande dia de festa, dia 25 de outubro. Muito boa essa parte da novena, da festa, assim, dessa misericórdia que está envolvendo todos. Nós, como igreja, nada do que mais estarmos refletindo sobre isso aí para a gente encontrar a melhor maneira de nós vivermos esse tema na nossa vida, né? Além da novena, os peregrinos vêm atrás das pílulas de Frei Galvão. Ao longo desses 10 dias, mais de 200 mil envelopes serão distribuídos. Eu acho muito bom, porque quando a gente quer uma graça, a gente recebe. Vim pedir e vim agradecer, tudo junto. Devoção e preparação. Atitudes de fé de um povo que encontrou no Frei humilde o santo a quem imitar. Tudo isso que as pessoas encontram junto dele, passa por ele, né? Vem de Deus, passa por ele e chega ao coração das pessoas. Na catequese dessa semana, o Papa Francisco insistiu para que todos coloquem a misericórdia em prática. Ele deu 2 boas dicas para isso: dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. O pontífice falou também do egoísmo que torna as pessoas insensíveis às necessidades dos outros, coisas de Francisco. Praça de São Pedro lotada. É hora de aproveitar os ensinamentos de Francisco sobre a misericórdia. E na aula de hoje, dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Ao refletir sobre mais uma obra de misericórdia corporal, o Papa Francisco caminha para as últimas catequeses sobre a misericórdia, já que daqui a praticamente um mês, o Ano Santo será encerrado. Um ano rico em reflexões sobre o amor de Deus, mas também de gestos concretos de amor. Desde o início, o Ano da Misericórdia impactou a muitas pessoas, né? De perceber e ver a fé como uma coisa muito próxima. O Papa Francisco tem essa capacidade de trazer a fé na rua, realmente, na vida de cada um. As pessoas realmente começaram a entender que Deus me ama, que Deus me perdoa os meus pecados e agora também que Deus me dá uma missão como cristão também, né? De viver essas obras de caridade. E foi justamente o gesto pessoal de caridade o centro da catequese de hoje. Francisco citou campanhas de arrecadação de alimentos. As pessoas se envolvem, ajudam, isso é muito bom, mas convidou a um passo a mais. Quando um pobre bate na sua casa, não estamos mais diante de uma imagem, mas somos envolvidos pessoalmente. Este pobre, lembrou o Papa, precisa de mim, da minha ajuda, da minha palavra. O Papa está chamando especialmente a cada cristão nesse ano da misericórdia a não só que a misericórdia seja uma ideia bonita, mas também uma ação, uma entrega, um serviço a Jesus Cristo que está no pobre, não só da campanha da fraternidade, mas também aquele pobre que toca a porta da minha casa. Então eu acho que é um chamado a uma fé mais ativa. No próximo domingo, a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Francisco reiterou a urgência de um compromisso missionário. Cada pessoa é chamada a evangelizar no ambiente onde vive e trabalha. Agora vamos conhecer a história de uma jovem francesa que se tornou santa. Elizabeth da Santíssima Trindade. É mais um grande exemplo que a igreja nos apresenta. Elizabeth nasceu na França em 1880. Aos 7 anos, perdeu seu pai. Quando menina, demonstrava um temperamento forte. Mas lei, próprio per amore a Gesù, quando se confessou pela primeira vez, começou a melhorar por seu amor a Jesus. Ela não queria fazê-lo sofrer.
nem queria causar sofrimento à sua mãe, a quem tanto amava. A primeira comunhão foi um marco. Naquele dia disse: "Não tenho fome, Jesus me saciou." Jesus me ha saziato. Elizabeth descobriu a vocação muito cedo. A mãe resistia. A garota era inteligente, dada à música e bonita. Tinha tudo para arrumar um bom casamento. Aos poucos, Elizabeth convenceu sua mãe. Quando atingiu a maioridade, entrou no Carmelo e assumiu o nome de Elizabeth da Santíssima Trindade. O postulador da causa de canonização destaca a vida interior da monja, a partir da experiência com a Eucaristia. Viene proprio da questa esperienza dell'Eucaristia. Para ela, o fato de ter Jesus dentro dela, todas as circunstâncias, até as mais difíceis, como a doença, o sofrimento, a dor, se tornavam sacramentos para se unir a Jesus e ser fecundo para a igreja. De unirmi a lui e di essere fecondo per la Chiesa. Elizabeth soube dar sentido ao sofrimento. Ao ter uma doença grave, afirmava que Deus habita na dor. Por isso, encontrava ali sua alegria. Afeiçoado a Santa Elizabeth, Padre Romano testemunha uma graça que recebeu ainda jovem. La fede è la luce Em um período escuro, ela disse: "A fé é a luz nas trevas. A fé não evita a experiência de nossa miséria e sofrimento, mas permite descer no abismo das misérias para encontrar o abismo da misericórdia." L'abisso della misericordia. Nasceu para o céu cedo, com apenas 26 anos. Aos poucos, se tornou conhecida no mundo religioso. Em 1984, foi beatificada por João Paulo II. E agora, tendo sido canonizada pelo Papa Francisco, será conhecida nos 5 continentes. O carisma dell'ordine carmelitano. O carisma carmelita de Santa Teresa d'Ávila, João da Cruz, Teresinha do Menino Jesus e agora Elizabeth da Trindade tem o dom de tocar e expressar o coração do Evangelho. A maneira de viver esse carisma é infinita, mas o essencial está ali. A alma esponsal, o mistério pascal, a misericórdia e a fecundidade eclesial. Uma vida contemplativa que não é alienada ao mundo, mas vivida na profundidade da fé, nesse excesso de caridade e misericórdia. No próximo bloco tem a reportagem que encerra a série sobre os santos canonizados pelo Papa. Vamos conhecer Ludovico Pavoni. Também vamos dar dicas de como terminar o ano sem dívidas. É só o tempo de você tomar um cafezinho. Até já! Estamos de volta e agora nós vamos falar de desemprego. Sabia que faltou trabalho para 22 milhões e 700 mil pessoas no segundo trimestre desse ano? É um número absurdo e esse número é a soma de pessoas sem ocupação e que buscam emprego, com as que nem trabalham e nem procuram emprego e com aquelas que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de aumentar a sua jornada. A força de trabalho calculada pelo IBGE é a soma de ocupados mais desocupados, totalizando mais de 102 milhões de pessoas. Que tipo de pessoas são essas? Por exemplo, são pessoas estudantes, pessoas que estão com problema de doença, grávidas, estudantes que exatamente naquela semana não podem trabalhar. Outro indicador importante que o IBGE apontou se refere ao número de pessoas subocupadas, ou seja, com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais. 4 milhões e 800 mil trabalhadores se encontravam nessa condição no momento da pesquisa. No segundo trimestre de 2016, a jornada média semanal de horas trabalhadas ficou em 39 horas. Um exemplo, uma empregada doméstica, uma diarista que trabalha apenas um dia na semana. Ela gostaria, por exemplo, de trabalhar 3 ou 4 dias, mas só consegue trabalho referente apenas a um dia. Então, ela poderia, por exemplo, trabalhar 40 horas na semana e trabalha 8 ou 10 horas. Então, essa pessoa é considerada subocupada. Outro exemplo é quem trabalha com telemarketing. A Estela trabalhava 6 horas por dia, mas se tivesse outro emprego, ela aceitaria. Telemarketing paga muito pouco, paga salário mínimo. Aí, com os descontos, não sobra nada. Tem que pagar aluguel, água, luz, não sobra para nada. Então, se eu puder ainda complementar com outro emprego, complementar.
Para Jéssica, 6 horas tá bom. É muito cansativo, né? Tem outras coisas para fazer dentro de casa, então não aceitaria não. Para o IBGE, os números revelam que se a economia melhorar, a força de trabalho disponível é bem maior do que se imaginava. Se a economia brasileira crescer, há uma possibilidade de um incremento de um grande contingente de pessoas no mercado de trabalho. Por outro lado, revela uma situação ainda complicada no Brasil, que tem um número muito grande de pessoas que não trabalham, né, e que gostariam de trabalhar. Que qualquer mudança no mercado, essas pessoas estariam atuando. Mesmo com o alto número de desempregados no país, o mercado de trabalho brasileiro ainda tem dificuldades de preencher algumas vagas. O motivo? Falta de profissionais qualificados. O biomédico trocou o jaleco para dar aula de inglês. E comecei a ter os primeiros contatos com o empreendedorismo, assim, não foi, eu ainda não tinha essa noção do que era, mas comecei a ter os primeiros contatos com gestão e tudo mais. E comecei a me apaixonar pela área. Em pouco tempo, ele abriu a própria escola de idiomas. Daí eu acho que eu finalmente me achei, assim, eu falei assim, não, é para essa área que eu quero ir. Inovação. Essa é a palavra que define o que as empresas estão procurando para fechar as vagas de emprego. Não é que não se tenha talento, aquele talento talvez ainda não foi desenvolvido, não foi aprimorado, não foi descoberto. Uma pesquisa americana apontou que essa falta de talentos levou à piora da situação do mercado de trabalho no Brasil. A dica para reverter este cenário é descobrir maneiras de desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais. Valorizar as suas habilidades, as suas competências. O mercado busca, sim, pessoas qualificadas, mas que tenham potencial, habilidades que acrescentem ao trabalho. E é isso que essa universidade transformou em aprendizado para os futuros profissionais inovadores. O papel do Centro de Empreendedorismo é realmente fazer os alunos se conhecerem, se descobrirem com outras habilidades que não são 100% teóricas, mas bem práticas. O Leandro hoje atua na área de educação empreendedora. O centro trabalha com projetos que agreguem valor à formação do aluno em qualquer área. E vai gerar um profissional que ele vai pensar com criatividade, ele não vai só pensar, ele vai agir sobre alguma oportunidade, com algum tipo de criatividade e inovação, e também gerando não só o valor individual, ou seja, ficando satisfeito, mas ele também vai fazer alguma coisa pelo meio ali. Quem sabe o futuro profissional seja aquele capaz de ser também empreendedor. Com o orçamento familiar mais apertado, o consumidor busca sempre por preço mais do que a marca na hora de comprar medicamentos. Nossa equipe Minas Gerais foi conferir. Quando o orçamento aperta, é preciso reduzir os gastos. Só que com saúde não se brinca. Por isso, nem sempre dá para economizar nessa área. Mas quando a economia é possível, Railda não pensa duas vezes na hora de comprar um medicamento mais em conta. Geralmente compro genérico, porque hoje com essa crise toda, nós temos que optar pelo menor preço, né? Não descartando a qualidade do produto. Assim como ela, muitos brasileiros levam em conta o preço do medicamento na hora da compra. E isso foi o que revelou o estudo realizado pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Continuada. Segundo a pesquisa, 45% dos consumidores priorizam o preço, a marca na hora de comprar medicamentos. Uma das escolhas para economizar são os remédios genéricos. Quando o farmacêutico me fala que o efeito é o mesmo, né, é isso que eu pego, porque o outro está muito caro. Os medicamentos genéricos e os similares sempre são mais baratos do que o de referência. Só que antes de trocar o remédio, é preciso saber a diferença entre eles. O medicamento de referência foi o primeiro medicamento lançado no mercado. É um medicamento original. Houveram pesquisas para poder ser feitas, ser produzido esse medicamento, pesquisas de campo e tal. Então ele tem um preço, um valor agregado um pouco maior. A partir do momento que a patente daquele medicamento de referência passou, o medicamento genérico e o medicamento similar puderam ser produzidos. Para economizar, sempre que possível, Cláudio escolhe medicamentos genéricos. Mas antes disso, pergunta ao médico se a troca pode ser feita. Sempre pergunto se tem alguma contraindicação, levar genérico. O ideal é ver com o médico, que o médico faça a prescrição e perguntar a ele na hora, você permite que eu tome o genérico? Você concorda que eu tome um similar, que eu possa comprar um similar que seja bioequivalente a esse que o senhor está me prescrevendo, se caso ele tenha prescrito um de referência?
Manter as finanças em dia não tem sido fácil. Muita gente mal recebe o salário e fica sem nada. Cartões de crédito, contas, escolas dos filhos, faculdade, alimentação, empréstimos e por aí vai. Tudo isso pode resultar numa grande dívida. Mas antes que o ano acabe, dá tempo de fechar 2016 com as contas em dia. Veja como na reportagem que nós vamos acompanhar juntos agora. Tá pensando naquela roupa nova para as festas de fim de ano? Quem tem dívida, melhor emprestar dos amigos e evitar mais gastos. Utilize menos o cartão de crédito, gaste apenas o que tem. Esse sair do vermelho é mais simples do que as pessoas imaginam. Não é fácil, mas é muito simples. Não perca o hábito de pesquisar preço, de pechinchar mesmo. Uma renda extra pode ajudar a aliviar as finanças. Gaste o 13º salário com pagamento de dívidas. Priorize as que têm juros maiores. Monitore todos os gastos, analise os que são prioridade e estabeleça um teto para os custos. Se não conseguir se organizar sozinho, procure ajuda de um profissional, que pode ser o coach financeiro. O coach vai identificar qual é o hábito, quais são os hábitos dessa pessoa, quais são os comportamentos dessa pessoa e, através de técnicas, ferramentas, definir um planejamento estratégico para essa pessoa dentro da vida financeira dela. E não esqueça de ser um pouco pessimista. Isso mesmo, pensar que as coisas vão demorar a se acertar até ajuda a se disciplinar mais. Sair do vermelho e entrar no azul faz bem para a saúde do bolso, a saúde física e a emocional. Um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito revelou que 65% dos inadimplentes se sentem desanimados porque não conseguem pagar as dívidas. Cerca de 17% descontam a ansiedade em algum vício. Por isso, para começar 2017 mais tranquilo, a mudança de hábito deve começar hoje. O ano que vem vai ser diferente se eu começar algo diferente hoje, porque o que eu faço hoje vai refletir nos meus próximos 20 anos. Nas confraternizações de fim de ano, evite gastar com festas. Presentes, só aqueles que cabem no bolso e à vista. Até porque o novo ano traz com ele um monte de novas contas, IPTU, IPVA, material escolar. E se não tiver planejamento e organização financeira, embola tudo de novo. Agora a terceira e última reportagem sobre os novos santos canonizados pelo Papa Francisco no último domingo. Ludovico Pavone, fundador dos Pavonianos, promoveu a caridade cristã e fundou a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. E essa congregação, que existe há 70 anos, exerce aqui no Brasil trabalhos voltados para a educação das crianças e dos jovens. Ludovico Pavone nasceu em Brescia, na Itália, em 1784, nos berços de uma nobre família. Seu postulador, Padre Pietro Riva, nos conta que ele teve infância e juventude marcadas por sua piedade, por sensibilidade para com os mais necessitados. Respondeu ao chamado do Senhor e foi ordenado sacerdote em 1807. Logo começou a dedicar-se especialmente aos jovens, tendo fundado um oratório para os mais pobres e o Instituto de São Barnabá, ambiente que se tornou uma verdadeira família, lugar de educação à vida, à fé e ao trabalho. Durante a cólera de 1836, Pavone abriu a casa para os jovens órfãos por causa da epidemia, tendo mais tarde acolhido também os surdo-mudos. Há 63 anos, funda... Aos 63 anos, funda a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada, os Pavonianos, porque queria que a educação integral com a juventude continuasse. Era canonista, tinha uma bela carreira eclesiástica, renunciou tudo e gastou seu patrimônio com os jovens, confiando sempre na providência. La fiducia nella provvidenza. Um precursor na área pedagógica, conjugando educação e trabalho. Homem humilde. Padre Riva nos conta que Pavone morreu mártir, pois contraiu uma grave broncopneumonia quando salvava seus jovens de um conflito na região sob forte tempestade. A enfermidade o levou em poucos dias à morte. Em 2002 foi beatificado por João Paulo II e agora seu nome está na lista dos santos da Igreja. E o milagre que permitiu a canonização de Ludovico Pavone é brasileiro.
Trata-se de um senhor da Arquidiocese de São Paulo chamado Honório Lopes Martins. Em 2013, ele teve sérias complicações depois de uma cirurgia e, graças à intercessão do então beato, em pouco tempo foi declarado fora de perigo. Somos todos chamados à santidade e esse é um caminho que se percorre no dia a dia, com pequenos passos, porém sempre concretos. E o Papa Francisco nos dá exemplos práticos de como caminhar rumo à santidade. Não fofocar, escutar com paciência, ao final do dia, mesmo cansado, fazer uma oração e ir à missa aos domingos. Cada passo à santidade nos fará uma pessoa melhor, livres do egoísmo e do fechamento. Uma semana abençoada para você. Sigamos juntos, com coragem, santidade e com alegria. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.